Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam muito bem-vindos, meus caros. Essa é a disciplina de Historiografia e eu sou o professor Igor Guedes Ramos. Agora estamos começando a nossa derradeira, última aula, o pós-estruturalismo e o debate contemporâneo. Então, infelizmente, é a nossa última aula, né? Pelo menos para mim, infelizmente, que eu gosto muito dessa disciplina, e a gente vai trabalhar o tempo mais atual nessa aula. As questões historiográficas dos últimos 50 anos. Na nossa primeira teleaula, né, que abriu o nosso curso, a gente focou na fundação da história disciplina, né, da história como nós conhecemos hoje, a partir das escolas, como disciplina escolar, como disciplina acadêmica. Todo esse processo de fundação da história passa por uma corrente, por uma vertente historiográfica que a gente chama de historicismo, ou escola metódica, né? Muito preocupada com a organização de documentos, principalmente documentos oficiais, para desses documentos extrair a realidade passada, tal como ela aconteceu, considerando que cada evento é único e não vai se repetir, não há uma lei que organiza os eventos históricos, a gente simplesmente pode reconstruir o passado tal como ele aconteceu. Né? O historicismo do Leopold von Ranke, do Charles Segnobut, entre outros europeus e até brasileiros, como a gente vai ver na aula de hoje, com o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. A partir da segunda aula, e na primeira aula ainda, o marxismo, né? Muito forte também no século XIX, focado nos desdobramentos socioeconômicos da Revolução Industrial, que estava ainda muito presente no século XIX, né? E seus problemas. Depois, no século XX, a gente viu todas as transformações historiográficas que aconteceram, né? Dentro da vertente marxista, uma preocupação maior com a ação dos sujeitos históricos e com as características da superestrutura, da cultura, das leis, né? E também, na história em geral, a gente vai ver essa maior preocupação com os indivíduos, a relação do micro com o macro, com Carlos Ginzburg, por exemplo, ou essa preocupação com a cultura, como a cultura constrói a nossa sociedade, como, por exemplo, a relação com a antropologia de Robert Darnton, entre outros pensadores. Na terceira aula, o nosso foco foi em algumas teorias e algumas metodologias, o termo mais correto, né? Metodologia de análise das fontes escritas, o que a gente tem que se preocupar com as fontes escritas, o que a gente tem que se preocupar quando analisa fontes imagéticas, o que a gente precisa se preocupar quando faz a história oral, muito popular nos últimos tempos e fundamental para resgatar o pensamento dos grupos marginalizados da sociedade que muitas vezes não deixam fontes escritas, não deixam uma marca mais clara no passado que chega até nós, né? E hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai discutir alguns pontos que eu trago no quadro para você, tá? Primeiro, a historiografia contemporânea, mas dos últimos 30, no máximo 50 anos, aí, as questões e problemas da atualidade. A relação do saber com o poder. O conhecimento liberta? O poder é sempre ruim? São questões muito atuais que a gente vai trabalhar principalmente com um pensador, um dos mais famosos do século XX, que é o Michel Foucault. Outras questões muito populares, são atuais e populares, é a questão da estrutura e o sujeito. Ou seja, as condições em que nós vivemos, como que elas limitam as nossas ações e como nós, como sujeitos, transformamos essas condições. Como relacionar? O que é mais importante, a estrutura ou a ação dos sujeitos? Ou como relacionar melhor esses dois agentes históricos, né? E outro tema bastante atual é o debate sobre história e literatura. Será que a história é só ficção? Será que a história representa a realidade? Que elementos da literatura estão presentes na história? São questões muito atuais e que a gente vai refletir a partir de alguns autores hoje durante a nossa aula. E também a gente tem que falar um pouquinho de Brasil, né? Não podemos esquecer. Falar um pouquinho da historiografia brasileira, né? Ou seja, vamos estudar a história da nossa história.
Primeiro, começando lá atrás com as raízes da historiografia, século XIX com o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, depois os pais fundadores, como muita gente gosta de chamar, na década de 1930, né? Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire. E, finalmente, a gente passa pelo processo de institucionalização e pluralismo historiográfico que acontece no Brasil, ou seja, o processo em que a história vira realmente uma cátedra acadêmica, um departamento acadêmico nas universidades, é uma disciplina acadêmica, e a disciplina escolar, principalmente a partir da década de 50, 60, e as transformações que a nossa historiografia, que é a historiografia brasileira, né, sofre nos últimos 50 anos. Aí eu vou dar um panorama geral de alguns pontos atuais, alguns debates atuais. Então esse é o cronograma, a nossa sequência de trabalho do dia de hoje. Michel Foucault. Michel Foucault, sem dúvida, foi um dos pensadores mais famosos e mais polêmicos do século XX. Você vai encontrar diversas interpretações sobre o trabalho dele. Claro que eu vou apresentar aquela que eu acredito seja a mais plausível, a mais adequada, aquela que eu produzi nos meus trabalhos de análise historiográfica, e acredito que seja uma boa análise do pensamento do Michel Foucault e como esse pensamento, porque ele é principalmente um filósofo, né? Ele é muitas vezes considerado simplesmente um filósofo, não um historiador. Mas eu vou tentar demonstrar que o trabalho do Michel Foucault não só é histórico também, mas como influenciou diretamente a produção historiográfica mundial, inclusive a brasileira. Então, o primeiro quadro que eu trago para você primeiro é a carinha dele aqui, simpática essa fotografia do Michel Foucault, carequinha, a maior parte da vida dele ele foi careca, né? Mas é um simpático senhor. E aqui do lado eu faço uma tabelinha, né, do que eu chamo dos eixos temáticos do pensamento do Foucault. O eixo, ele teve 3 eixos de temas ao longo da vida dele: o saber, o poder e a ética. No início da carreira dele, com o livro História da Loucura, que é o que seria a tese de doutorado dele, publicada em 1961, você encontra todos esses eixos. Tá? E o que ele se preocupa em fazer aqui? Ele preocupa nessa obra, né? Como se definiu a loucura em cada época? O que era considerado loucura em cada época e como se tratava a loucura? Por exemplo, no período ali do Renascimento, a loucura, o Michel Foucault demonstra, que não era considerado a oposição da razão, não era o contrário da razão. A loucura transmitia várias verdades sobre o mundo, principalmente sobre o além-mundo. E o louco era alguém que poderia viver solto no mundo, deveria viver solto no mundo. Posteriormente, na época clássica, depois de Descartes, a loucura começa a ser o antagônico, o opositor da razão. Você tem a razão e tem a loucura, que é o contrário total. E a loucura, ela vai ser trancada, o grande internamento. Todas aquelas pessoas que eram consideradas loucas eram trancadas. E é interessante que ali, nessas imagens da loucura, você vai encontrar todo tipo de pessoa, desde pessoas com problemas sociais, econômicos, mendigos, até pessoas realmente com deficiências mentais, né? E pessoas que não se comportavam de acordo com os modelos da época, até pessoas ricas, os libertinos, que eles consideravam. Então todo mundo era trancado mais ou menos como uma figura da desrazão, o contrário da razão. Posteriormente, no século XIX, a loucura vai começar a ser tratada como uma questão médica, separada de todas essas outras desventuras dos seres humanos e tratado como uma questão médica. E não necessariamente ela tem que ser trancada, ela tem que ser trabalhada. Então, ele mostra como a loucura, o jeito da gente pensar e tratar a loucura muda ao longo da história. E ali você encontra todos os eixos do pensamento dele nessa obra. Na sequência, a gente tem a época do saber. Ele vai focar simplesmente nas questões que eu trago aqui, como se produz conhecimento em cada época. Ele vai dizer, olha, cada época histórica tem um conjunto de regras que limita a forma como a gente produz o nosso conhecimento, tá?
Isso aqui vai durar mais ou menos de 1963 a 69. 3 livros são fundamentais nesse período. O Nascimento da Clínica, que ele demonstra como surge a clínica médica atual. Tá? As Palavras e as Coisas, que ele discute vários conhecimentos, principalmente a ideia geral aqui é ele mostrar como vai rompendo os conhecimentos até surgir o que hoje se chama de economia, o que hoje se chama de linguística e o que hoje se chama de biologia. Tá? E que não há várias rupturas, há regras que trespassam essas ciências. A Arqueologia do Saber é um livro mais teórico, que ele tenta demonstrar como que ele produz esse conhecimento. Depois, entre 1970 e 75, a gente tem o Eixo do Poder, o mais importante para a gente, o que mais influenciou os historiadores, com 2 obras muito populares entre historiadores, que é Vigiar e Punir e História da Sexualidade. E qual que é a pergunta fundamental dele aqui? Como funcionam os mecanismos de governo dos outros, das pessoas, né? Ou os mecanismos de poder, se você quer chamar. Ele começa a chamar de mecanismos de governo no final da vida dele, tá? Em cada época. Então ele vai estudar os discursos e as práticas de construção das pessoas, de moldar as pessoas desde o momento que ela nasce, né? As instituições, escola, família, a medicina, a prisão, diversas instituições que vão moldando as pessoas para que elas ajam de determinada forma, tá? Em cada época essas instituições são diferentes e têm interesses, objetivos diferentes. Finalmente, o último eixo de análise dele, que é o eixo da ética, que ele vai estudar entre 76 e 84, quando ele vem a falecer. As 2 principais obras desse momento é a História da Sexualidade, volume 2, História da Sexualidade, volume 3. Tá? E a pergunta é, como posso me produzir como sujeito em cada época? Ou seja, se ele discutiu primeiro o que a gente pensa em cada época, as regras que limitam o nosso pensamento em cada época. Depois ele estuda o poder, né? As regras que limitam as nossas ações em cada época, o que nos constrói para agir de determinada forma. Finalmente, ele vai estudar as formas como nós mesmos nos construímos como sujeitos históricos, né? O que nós fazemos dado os limites da nossa época, o que nós podemos fazer com nós mesmos em cada época. Para os historiadores, o período, como eu disse, mais fundamental é o eixo do poder. E o que a gente pode chamar de conceito, teoria metodológica da microfísica do poder, que eu trago no quadro para você. O que seria a microfísica do poder? Antes de mais nada, esse micro aqui é um péssimo nome, também como é aquela relação da microhistória, tá? Que não quer dizer que ele foca só no micro. Significa que ele vai perceber coisas cotidianas que moldam a forma como nós vivemos. Mas isso não significa que é só individual, tá? Essas práticas estão espalhadas por toda a sociedade e moldam a forma como muita gente age, tá? É a microfísica do poder. E quais são os pontos fundamentais dessa microfísica do poder? O primeiro aqui. O poder é uma relação de governo, segundo Foucault. Ele vai se afastar da tradição sobre o poder, das tradições intelectuais sobre o poder, que dizem que o poder, para o Foucault, o poder não se origina do contrato, como emerge lá com Hobbes, com os liberais em geral, com o Rousseau, tá? Que diz, olha, quando a gente faz um contrato, entrega o poder para alguém, a avaliação é, esse contrato é justo? Né? O governo é um governo justo? Não é isso que ele está discutindo. Ele fala, o poder não é de um contrato justo ou não. Tá? Outra discussão que é mais dos progressistas a partir do século XIX, que dizem que o poder reprime a natureza humana. E o Foucault vai dizer, não, o poder não reprime a natureza humana. Tá? E ele também não pode desaparecer. Poxa, professor, então o que é o poder, afinal de contas? O poder, para o Foucault, é uma relação. É um conjunto de discursos e um conjunto de práticas que agem na sociedade moldando o nosso comportamento. Que dizem, desde a escola,
quando você tem que sentar em uma determinada cadeira, escrever de uma determinada forma. Isso é o poder moldando os indivíduos para agirem de uma determinada forma. Por isso que ele prefere usar o termo, no final da vida, o termo governo em vez de poder. Como que nós somos governados, direcionados a agir de uma determinada forma no nosso cotidiano, como isso opera no nosso cotidiano. Avançando mais um ponto na microfísica do poder, ele também vai contra outra ideia de que o saber nos liberta. Ele vai dizer, não, poder e saber está junto. É uma relação de reforço e coexistência entre poder e saber. Quanto mais nós sabemos sobre alguma coisa, mais poder nós geramos sobre aquilo. Outro elemento, muito se diz que o poder é um aparelho de Estado. Se você domina um aparelho de Estado, você controla o poder. E o Foucault vai dizer, não, ele está disseminado na sociedade, não se concentra nos aparelhos do Estado. Ele está no nosso cotidiano, na sala de aula, nos hospitais, nas prisões, no supermercado, em qualquer lugar existem relações de poder que nos conduzem a agir de determinada forma. E finalmente ele vai falar, você não estuda o poder a partir de quem está fazendo alguma coisa. O poder não é subjetivo, não depende de quem faz. Você precisa analisar as práticas, a análise das práticas e dos discursos, não dos sujeitos e de seus interesses. Então, para o Foucault, para você entender como o poder funciona na sociedade, você não parte de quem é o poderoso, quem é o presidente, ou quem que é o médico, ou quem que é o professor. Você estuda como que funciona, quais são as regras da sala de aula, quais são as regras dos hospitais, quais são as regras do governo, ou seja, as práticas e os discursos que justificam tudo isso. Tá? E isso tudo vai ser apropriado pelos historiadores e pelo próprio Foucault, que ele vai discutir dois grandes mecanismos que surgiram no século XIX, que é o dispositivo disciplinar e o dispositivo da sexualidade, que a gente já vai abordar em seguida. Dispositivos históricos. Então, o Foucault, ele tenta abordar as relações de poder ou o poder de uma forma diferente do que se abordava na sua época. Ele vai dizer, olha, o poder está espalhado pela sociedade. Ele não está concentrado num lugar, como, por exemplo, no Estado. O poder não importa quem está fazendo, e sim o que se está fazendo. Tá? Então, ele não é subjetivo, não importa quem é a pessoa que está agindo, e sim como as pessoas agem. Tá? E o poder, ele nunca vai desaparecer. O tempo todo ele vai estar na sociedade. Ele não reprime a nossa natureza, porque, na verdade, o poder é um sistema de governo. E o ser humano sempre vai ser guiado a agir de determinada forma quando está em sociedade. Tá? Então, tudo isso fez ele analisar o poder a partir dessa perspectiva, a história das práticas de poder a partir dessa perspectiva, e ele desvendou dois grandes mecanismos ou dois grandes dispositivos de poder que emergem no final do século XVIII ao longo do século XIX. O primeiro que eu trago para você é o dispositivo disciplinar. O objetivo do dispositivo disciplinar é diminuir a resistência política das pessoas, tá? As revoltas, as rebeliões, e aumentar a produtividade econômica. Tá? Mas, professor, o que é esse dispositivo? Esse é o objetivo do dispositivo. Tá? Mas o que é esse dispositivo? É um conjunto de treinamentos que estão espalhados em diversas instituições da sociedade. Tá? Por exemplo, aqui a gente tem essa imagem da árvore aqui. Isso aqui é uma imagem que representava muito a ortopedia. A ortopedia surge ali na passagem do século XVIII, principalmente no século XIX, que é a ideia de moldar as pessoas de acordo com determinadas regras de comportamento, moldar o corpo. Tá? Tem um exemplo, eu gosto muito de dar, da minha pobre vozinha, saudosa vozinha, que ela era canhota. Felizmente, as pessoas já não passam mais por isso, hoje em dia. Ela era canhota, ou seja, ela escrevia, ela tinha muito mais habilidade na mão esquerda. Tá? Mas, na época que ela foi alfabetizada, se considerava que o movimento correto do corpo
para escrever era esse aqui, né, pegando a caneta assim e escrevendo com a mão direita. Por quê? Porque assim você não borra a tinta, né? Você está vendo o que você está escrevendo. Se você escreve com a mão esquerda, você vai tampando as coisas que você está escrevendo. Né? E ela foi atormentada, de certa forma, na infância para escrever com a mão direita. E depois ela aprendeu, né, a escrever com as duas mãos, acabou escrevendo com as duas mãos. Ou seja, essa ideia de conformar as pessoas que está na escola, que está nos hospitais, está nas instituições militares, nas instituições religiosas, a agir de determinada forma. O próprio exército ele vai mudar o foco dele, a forma como ele trabalha na seleção dos soldados. Antes, você olhava um soldado e já separava, olha, essa pessoa forte, grande, com braços troncudos, com corpo troncudo, esse aqui vai ser soldado. A partir do século XIX, não. Você prepara o soldado. Você treina os movimentos corporais dele. E pode fazer isso com qualquer tipo de pessoa. Certo? Então esse é o dispositivo disciplinar. Ele aparece em vários outros lugares, como eu aponto no quadro também, com uma cena clássica, né, do filme do Charlie Chaplin, A Fábrica. Né? É o treinamento do corpo do trabalhador para ser o mais eficiente possível. Mas também nessa imagem a gente consegue ver aqui, olha, a esteira ela dá uma certa velocidade fixa para o trabalho. Ela corre numa velocidade física, numa velocidade determinada, num tempo determinado, porque o dispositivo disciplinar ele cuida muito do tempo, o tempo que as pessoas têm para fazer as coisas, tá? E também do espaço que as pessoas ocupam, todo mundo separadinho no seu devido lugar. O dispositivo disciplinar é esse cuidado com o tempo, esse cuidado maior com a organização espacial e com os movimentos corporais, tentando aumentar a produtividade econômica dos corpos. No caso da fábrica, isso fica o mais claro possível, né? Fazendo que o trabalhador produza mais rápido sempre. E também, ao mesmo tempo, diminuir a resistência política. Ele não vai resistir se ele estiver bem organizado, se você separar bem o trabalhador, para eles não ficarem falando, reclamando daquela vida na fábrica. Né? Não dá muito tempo para ele comer, para não ficar discutindo com os colegas. Tá? Na escola a gente vê muito isso com mapa de sala. Né? Você separa as crianças, as que conversam mais, você separa elas para que elas prestem mais atenção na aula e não resista a essa conformação. Então esse é o dispositivo disciplinar. Outro dispositivo que o Foucault chama atenção, que surge no século XIX também, é o dispositivo da sexualidade. E o objetivo desse dispositivo, segundo Foucault, é produzir saber sobre o sexo, sobre as práticas sexuais das pessoas e governar as práticas sexuais. Ou seja, criar classificações, regras, conformar para que as pessoas ajam de determinada forma, gerando utilidade econômica e política nesse controle das sexualidades, das práticas sexuais. Dois exemplos gerais que ele chama atenção, que eu acho mais fácil de entender, é a guerra ao onanismo e a histeria feminina. No século XIX, há uma preocupação muito grande com o onanismo, é a masturbação infantil. Tá, e adolescente. Então todos os médicos criavam tratados enormes, livros enormes falando sobre como vigiar as crianças para evitar isso, como controlar os males que aquilo pode causar, né? E várias instituições se preocupavam com isso, desde as famílias, né, dentro de casa, as escolas, as instituições religiosas. A todo momento se controlava a criança a partir desse discurso da guerra ao onanismo. E as mulheres sofreram muito com a ideia de histeria feminina. Os médicos criaram vários tratados dizendo que a mulher era naturalmente histérica e ela precisava ser cuidada, ela precisava ser vigiada, ela precisava ser treinada o tempo todo para evitar que ela caísse nas histerias. Né? Nos momentos de histéricos, ela tinha que ser moldada. Isso cria um modelo de mulher, né, perfeito, um ideal de mulher, que é a mãe, esposa, que tinha que estar em casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido o tempo todo. Né? E qualquer uma que se destacasse daquilo ali é uma doença. Aquelas que não se enquadravam nesse modelo, isso é uma doença, isso é um princípio da histeria, ou já é a histeria. Né? E muitas mulheres sofreram
procedimentos cirúrgicos altamente invasivos, que é, por exemplo, a retirada do útero, porque eles achavam que as mulheres supostamente histéricas deveriam ser retirados o útero para resolver essa patologia. Tá? Então, o que o Foucault está chamando a atenção é um conjunto de discursos e de práticas que tentam moldar a sociedade, os indivíduos, para agirem de uma determinada forma, né? E que está espalhado pela sociedade, desde das escolas, família, médicos, exército, todas as instituições sociais. Tá? E em cada época, esses dispositivos, essas práticas de poder vão se alterando. Hoje em dia, se a gente for avaliar, já serão outras práticas de controle e não mais as mesmas do século XIX. E mais do que isso, para o Foucault não vai haver um momento que você vai se libertar totalmente dessas práticas. Não seria possível isso. Você estaria sempre transformando elas. Mas se libertar completamente não há um jeito de se comportar livre, perfeito e natural. Tá? Então, esses são alguns exemplos da aplicação do pensamento do Michel Foucault. Estruturalismo, pós-estruturalismo e efeitos historiográficos. O estruturalismo foi uma vertente teórica que surge com muita força na década de 60, com o seu grande representante é o Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, antropólogo, que inclusive foi muito importante no Brasil, porque ele é um francês, mas ele veio para o Brasil estudar as tribos brasileiras, e também foi ele que fundou a Cátedra de Antropologia da USP, primeira instituição acadêmica a ter uma cátedra de antropologia. E ele, de certa forma, o pai do estruturalismo na década de 60. O pós-estruturalismo é um desdobramento do pensamento estruturalista, que tem algumas diferenças que eu vou demonstrar para você. E, por exemplo, o Michel Foucault foi considerado um representante do pós-estruturalismo, apesar disso ser meio polêmico. Mas a gente pode, de acordo com o que eu vou definir aqui para você, considerar também o Foucault um pós-estruturalista. Além disso, todos esses dois pensamentos, o estruturalismo e o pós-estruturalismo, foram fundamentais para as transformações no jeito de fazer história. Tá? Avançando no quadro, a gente tem uma definição básica, tá? Ela é meio difícil, mas fica tranquilo que eu vou tentar esclarecer para você, tá? Do que seria o estruturalismo. Acompanhe a leitura aqui, do estruturalismo. O que seria essa vertente teórica metodológica? É uma linha de pensamento cientificista, ou seja, que busca criar um conhecimento científico verdadeiro, objetivo, sobre a humanidade, tá? Porque isso sempre foi um problema para as ciências humanas, né? Ser acusada de não ser científico. O estruturalismo, ele busca ser extremamente cientificista. Tá? E o que ele procura? Procura compreender as estruturas relacionais sincrônicas. Sincrônicas é que não muda com o tempo. Estruturas são as regras de funcionamento, as regras que regem o comportamento humano. Tá? Basicamente, eles buscaram, o Lévi-Strauss, por exemplo, né, mas vários outros pensadores, entender um jeito, uma regra de comportamento que todos os seres humanos, em qualquer época, em qualquer sociedade, ou seja, lugar do mundo, eles agem de acordo com aquelas regras. Um exemplo que eu acho que é bastante prático para entender, apesar de não ser essa discussão do Lévi-Strauss, né, mas é um exemplo bem prático. O ser humano é um animal gregário, ou seja, ele sempre vai viver em sociedade. Você não consegue separar o ser humano da sociedade, ele não vive sozinho. Então seria uma regra de comportamento, a gente sempre vive em sociedade. Um exemplo fácil para entender quais são esses comportamentos, essas regras que o estruturalismo busca desvendar. Tá? Nesse ponto de vista, a história ela seria meio estática, né? Ela só analisaria, porque a história sempre analisa aquelas coisas que mudam ao longo do tempo. E os estruturalistas eles buscam visualizar aquilo que nunca muda, porque isso seria mais científico, isso faria com que a gente entendesse o comportamento humano.
Em sequência, a gente tem o grupo que se chama pós-estruturalista, principalmente ali a partir da década de 70, que eu defino da seguinte forma no quadro. Tá? O que seria esse pós-estruturalismo? Ele procura compreender as estruturas relacionais diacrônicas que regem o mundo com a função de transformar essas estruturas. Tá? E o estruturalismo é crítico, o pós-estruturalismo, desculpa, é crítico do cientificismo estruturalista. O que eu quero dizer com tudo isso? Os pós-estruturalistas vão dizer assim, ó, não existem regras eternas no comportamento humano. A maior parte do comportamento humano muda historicamente. Cada época e cada sociedade tem um conjunto de regras que regem, que organizam, que governam o nosso comportamento. A gente tem que analisar quais eram essas regras em cada época, em cada sociedade. E a nossa função é analisar isso para pensar o que pode mudar, o que pode melhorar. Tá? E eles eram muito críticos a essa ideia, não, se você desvendar essas regras, esse pensamento cientificista pobre, que se você desvendar essas regras, então você já sabe como é que o ser humano funciona e basta se adequar a isso. Os pós-estruturalistas vão dizer, não é bem assim. O ser humano é muito plástico, ele se transforma demais. Tá? Então a gente tem que entender como cada época tem um conjunto de comportamentos, um conjunto de regras que governam as nossas ações, e que ao entender como foram essas regras em cada época, em cada sociedade, a gente pode pensar, será que hoje é boa? Será que é bom os nossos comportamentos atuais? Será que a gente pode transformá-los? Então, é a questão, eles são mais críticos do que buscando uma essência do comportamento humano. Qual foi o reflexo disso para a historiografia? Eu trago no quadro alguns exemplos. Primeiro, a ideia de documento-monumento, né? Os historiadores passam a tratar os documentos muito mais como monumentos, construções do passado, buscando entender as regras de construção daqueles documentos, né, do que entender o documento como uma representação pura e simples do passado. Então, qualquer fonte, um texto, né, um texto jurídico, né, ele não é uma representação real do passado. Na verdade, você tem que problematizar as fontes para entender quais eram as regras jurídicas que haviam naquela época e que produziram aquele dado documento, certo? Então não é o documento que retrata a realidade. O documento ele tem que ser trabalhado para a gente entender as regras de construção do mundo jurídico daquela época. A história social, muito preocupada com os processos disciplinares, como, por exemplo, o controle do tempo, do espaço e dos corpos nas fábricas, nos hospitais, na escola, em vários lugares. A nova história cultural, que vai abrir uma série de temas, objetos e conceitos, tá? Vai começar a se estudar desde o medo, o amor, a história do cheiro, porque tudo isso não deixa de ser considerado algo simplesmente natural, mas há uma transformação histórica sobre a forma como a gente trabalha essas coisas, como a gente pensa o medo, como a gente pensa o amor, como a gente pensa e age em relação até aos cheiros, tá? E os gostos. A história de gênero, muito importante. A construção cultural dos comportamentos, como em cada época, tá? Tem um conjunto de regras que fazem a gente se comportar de determinada forma, muito influenciado pelo pensamento do Michel Foucault, a história de gênero, tá? Não só, mas também, e ela muitas vezes é desvirtuada nas discussões atuais. É um mau entendimento do que se debate aqui. E, finalmente, o tema da pós-modernidade,
que a gente pode chamar também de virada linguística. A preocupação, né, dos pensadores, dos historiadores em geral, com a língua, com as regras do que a gente fala, como algo muito importante para moldar o mundo em que a gente vive. Porque, afinal de contas, com a brincadeira que eu já fiz com vocês em outros momentos, se você parar para pensar, você pensa em português. Tá? Então, a linguagem ela estrutura o nosso mundo. E os historiadores começaram a se preocupar com isso também a partir desses desdobramentos do estruturalismo e do pós-estruturalismo. História de gênero. A nossa situação-problema vai abordar um debate bastante atual e que é bastante polêmico, mas, no meu entender, bem mal interpretado, bem mal entendido. No quadro, eu trago uma suposição para você. Você já ouviu alguém dizer isso não é coisa de menino ou de menina? Para uma criança que está brincando com determinado brinquedo ou se diverte com determinado personagem que supostamente não corresponderia ao seu sexo? Já viu alguém, uma criança qualquer, brincar com algum brinquedo, aí a pessoa fala, não, peraí, mas esse brinquedo aqui não é para você. Né? Certamente, provavelmente, você já deve ter ouvido isso. E a história de gênero ajuda a gente a pensar, a problematizar esse tipo de fala. Né? No quadro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma diferenciação do que a gente está discutindo. Tá? Em primeiro lugar, na biologia, na medicina, o que se estuda muito é a questão do espectro do sexo. O que é isso? É a definição biológica que leva em consideração a genética, a anatomia, os hormônios, as questões biológicas de cada indivíduo. E se você parar para pesquisar isso na internet, do ponto de vista biológico mesmo, de médicos, trabalhos mais recentes, você vai ver que não é simplesmente binário o espectro do sexo. Principalmente quando você vai analisar, isso aparece muito nos debates em relação às esportistas, né? Porque mulheres que têm taxas hormonais muito altas de hormônios masculinos, por exemplo, mas que são anatomicamente mulheres, e vice-versa. Então, por isso que se chama hoje muito espectro, ou seja, é um panorama maior. É difícil isso, é complexo na própria discussão biológica. Tá? Outro ponto que se discute, que tem a ver com as questões da sexualidade, é a orientação sexual, tá? De uma pessoa. Que é o quê? A compreensão e o direcionamento dos desejos sexuais de cada um. Aqui também tem algumas variações. Basicamente, exemplo, você pode ser hétero, né, que busca tem uma orientação sexual do sexo oposto, ou homo que tem uma orientação do mesmo sexo, né? E a discussão de gênero, que é o que nos importa aqui na história de gênero. O que se está discutindo aqui? É a construção histórica dos comportamentos relacionados ao sexo e à orientação sexual. Qual o comportamento que se espera em cada época de determinado indivíduo, segundo a sua orientação sexual e espectro sexual? Tá? A gente tem aqui, eu trago aqui algumas imagens que ajudam a gente a exemplificar isso daqui. Primeiro, do rei Constantino, um homem ideal do seu tempo, do Império Romano, forte, vigoroso, um guerreiro. Embaixo aqui a gente tem o Luís XIV, um grande rei, um dos maiores da época moderna. Mas ele já não é mais visto, o comportamento que se espera desse homem magnífico, tipo ideal, de homem da época moderna, não é mais o bruto, é o elegante, é o sofisticado, é o educado Luís XIV, o Rei Sol. Né? Aqui, para pegar casos brasileiros, a gente tem o Lampião, cabra macho, né? Forte, vigoroso, matador, leva desaforo para casa. Né? E tem o Rodrigo Hilbert, né? Grande cozinheiro, né? O cara que constrói tudo, né? Bonito, elegante, educado. Veja, todos esses são modelos de masculinidade, tá? São modelos de gênero de masculinidade, do masculino, em épocas diferentes, em sociedades diferentes. É isso que a história de gênero avalia. Tá? Então, como em cada época,
determinados modelos de comportamento são estabelecidos, indicam como você deve se comportar, certo? Então, essa é a questão que a gente tem que pensar. Quando a gente vê uma criança brincando com um determinado brinquedo, você fala, será que está mudando os comportamentos, os modelos atuais? No quadro eu trago uma resposta sobre isso. Os lugares sociais, as práticas cotidianas e os aspectos culturais não são naturais e devem ser observados para além de sua aparente universalidade e aceitação. Devem ser observados em sua historicidade. Então, os comportamentos, ou aqueles comportamentos, por exemplo, que a gente considera feminino ou masculino, eles mudaram ao longo da história. Mas isso não significa que você pode dizer qualquer coisa, como muita gente fala sobre a pós-modernidade, que é o tema da nossa interação agora. Para você pensar um pouquinho, interprete a charge sobre pós-modernidade, que também pode ser chamado do pós-estruturalismo, né? Será que significa que a gente pode dizer qualquer coisa sobre a história? Será que é isso mesmo? Pensa um pouquinho, dá uma lida na charge e eu já volto. Voltamos. Leu a charge? Pensou sobre ela? Vamos dar uma olhada nela e ler junto. Olha lá, um senhor, né, bem apessoado, né, bem vestido, aparentemente, para os padrões atuais, pisando num outro senhorzinho aqui, ó. Uma roupinha mais simples, né? E aí o de baixo dizendo, ai, você está pisando no meu pescoço. E o de cima diz, bom, este é um ponto de vista. Mas alguém pode também dizer que você está tentando me perturbar com o seu pescoço. Essa charge brinca um pouquinho com essa ideia de pós-modernidade, que seria derivada do pós-estruturalismo, dessas análises históricas, seja da história de gênero, seja da história dos impactos da literatura na história, da linguística na história, né? E que, na verdade, não é bem isso. Não significa que você pode dizer qualquer coisa, as reflexões pós-modernas. Significa que muito dos comportamentos humanos atuais, eles não eram assim ontem. E, bom, se eles não eram assim no passado, talvez eles não sejam iguais no futuro. Então, a função do intelectual, da área de ciências humanas, é ver como nós nos comportamos no passado e fazer a crítica dos comportamentos atuais a partir dessas transformações que ocorreram. Certo? E o historiador também vai fazer parte dessa dinâmica nos últimos anos. A virada linguística. A partir da década de 70, 80, diversos pensadores começaram a discutir como que a linguagem constrói o mundo
que nós vivemos, como que a linguagem orienta o nosso pensamento, como a linguagem orienta as nossas ações. Esses pensadores também começaram a refletir sobre como a linguagem afeta diretamente o trabalho do historiador. Porque, afinal de contas, em geral, nós escrevemos um texto para contar sobre o passado. Como que a linguagem está presente no nosso trabalho? Será que o historiador faz ciência ou será que ele faz literatura? Essas foram questões colocadas por diversos intelectuais desde a década de 60, como Hayden White, Paul Ricoeur e Frank Anker Smith, que é o pensador que a gente vai discutir agora. Tá? A virada linguística, então, ou linguistic turn, como é chamado nos Estados Unidos, onde começou essas discussões, tá? Procura o quê? Entender a importância da linguagem na estruturação do mundo e na representação do passado. Tá? Então, como o texto, a narrativa, as regras linguísticas operam na construção, no trabalho do historiador. O Frank Anker Smith, esse senhorzinho aqui, né? Em resumo, vivo até hoje, tem algumas obras traduzidas aqui para o Brasil, muito importantes. Ele propõe que o trabalho do historiador, né, não faz só uma réplica do passado. Tá? Ou seja, ele fica ali, ele se coloca no meio termo entre o século XIX, que dizia que a gente retrata o passado tal como ele aconteceu, de forma absolutamente objetiva e, portanto, científica para os padrões do século XIX, tá? Mas ele também descarta a ideia de que o historiador simplesmente faz uma ficção, que ele simplesmente inventa o que ele está falando. Aí que pode dizer qualquer coisa. Não é assim. E para a gente entender como ele pensa, é muito importante esses três conceitos aqui. Tá? O primeiro é o conceito de descrição. Os historiadores, eles fazem descrições do passado. O que ele quer dizer com isso? É que a partir do uso das fontes históricas e de metodologias científicas, a gente consegue descrever, fazer declarações ou descrições de coisas que aconteceram, que podem ser, digamos, verificadas metodologicamente, cientificamente. Por exemplo, você pode dizer que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tá? Em 1888. Tá? É um fato, você consegue identificar isso com a documentação. É uma descrição. Você pode dizer também, é um fato, que ocorreu o Holocausto. Milhares de judeus foram assassinados, né, durante o regime nazista na Alemanha. São